Um esboço desse mês vai ser camisa branca. Graças a Deus que esse laranja estava me incomodando. Sabendo que eu não gosto de branco, a camisa branca. Vamos então à quarta. Vamos então ao quarto. Vamos então compartilhar aqui a mensagem rapidinho. Tem uma pergunta para vocês aqui. Vamos imaginar que aqui tem uma estação de televisão, uma emissora, está passando Cidade Alerta. E se você fosse aparecer na manchete do jornal, eu não vou colocar de manhã que é domingo, vamos dizer segunda-feira. Qual seria o título dessa manchete? Sabia a manchete que eu faria? Se você fosse aparecer como manchete no jornal de segunda-feira, qual seria o título? Eu ia ser a notícia só? Você seria a notícia. Não fala, não respira. Não fala do meu lado. Eu tô fim de matar. Bom milagre. Não sabe dizer? Bianca. É o quê? Eu tava aqui quieta. É... Não tem nada a ver com isso não, filho. Eu tô aqui por acaso. Alguém me pegou ali na rua e eu tô aqui. Natália. Nath? Qual seria a manchete da Nath? Menina cai na chave. Ah, não. Faça isso não, cara. Gleison, qual seria a sua? Menino sai lá de tutu pra morrer pela baixinha. Gleison, qual seria a sua? Eu não sei. Não sabe? Stephanie, qual seria a sua? Eu ficava quieta. Eu não falo nada. Mas é a mente. Nossa. Se fosse eu, iria ser. O que eu tô fazendo aqui? Eu sou um intruso? E você, Thiago, qual seria essa? Então, acabei de falar. O que eu tô fazendo aqui? Eu sou intruso? Meu pergunta, Thiago. O que você tá fazendo aqui? Então, bom, o texto principal de hoje não vai ser necessário vocês abrirem. Se quiserem anotar, pra vocês verem depois, é Eclesiastes 11:5. Ele foi em Eclesiastes 3. Diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Isso é a verdade. Nós temos um exemplo vivo aí com a Joyce. Está pertinho já de termos uma nova discipuladora na área. A Alicia está aí a caminho. A gente consegue imaginar como é que a Alicia está sendo feita lá dentro? Como é que um dia cada um de nós somos feitos na barriga da nossa mãe? Um ossinho, depois no outro dia outro osso, depois no outro dia um pulmão, depois no outro dia o coração. Eu tô, mas... Não tem como a gente saber. Por quê? Até o tema de hoje é agir invisível de Deus. Não tem como a gente saber o modo que Deus trabalha. A gente sabe que Ele está trabalhando. Aqui, cada um tem uma situação, tem um pedido que está entregando nas mãos de Deus. Mas você não sabe como Deus está trabalhando. Você pode até ter uma dedução. Acho que Deus está fazendo desse jeito, está fazendo desse jeito. Mas não, a gente não sabe. Às vezes a gente acha que está acontecendo de um jeito e depois a gente Só tem um único meio que a gente consegue saber. Quando a gente quer pôr o nosso dedo. Opa. Não deixar Deus trabalhar. Aí é que a gente consegue entender. Fazer isso, né? Querer botar o dedinho. Aí a gente não... Aí, Não, depois que Deus me falou, não, é comigo o negócio. aí a gente não... Às vezes Deus dá umas carregadas na gente que a gente perde o sentido das coisas, né? Assim, bem, tá bom, Deus, desculpa aí, foi mal, eu bebi agora. Aí a gente não consegue... Aí a gente consegue ter filho, não é desse jeito que eu trabalho. Eu tô trabalhando desse jeito aqui. Eu não ia falar pra você, mas como você foi intruso e se meteu... Em Romanos 8, do 24 ao 28, eu já compartilhei sobre isso aqui uma vez, só que só o 28, diz assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito,
E é Ele que, segundo Deus, intercede por santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou decreto. Eu agora fui entender esse versículo, porque que Deus usou o apóstolo Paulo para escrever. Se nós voltarmos lá no versículo 24, começa: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Tem um exemplo simples. Todo mundo aqui tem promessas. Eu não estou falando só promessas que Deus fez. Desde quando a gente éramos pequenos, os pais não sempre prometem coisas para a gente? Que nunca cumpre, impressionante isso. Mas tem algumas que é possível cumprir. Mas o que eu quero dizer? Olha, mas... bicicleta, meu celular. Olha. Eu que não fui ralar pra comprar. Né? Olha, eu vou usar até o seu exemplo. Tá lá, sua mãe chegou em você: Fernanda, se você se comportar bem o ano inteiro, eu te dou a bicicleta que você tanto sonha. Comprar outra. Essa piada aí é boa, hein, mãe? Mas aí tem um porém. Você vai ter que usar a sua fé, como falamos semana passada, e acreditar que aquela bicicleta vai chegar. Eu tenho que ter fé, mas ela deu a palavra dela pra mim, pô. Tem muita fé. Porque você crer que a bicicleta vai ser sua, estando ela na sua frente, é uma coisa, e não estando. Eu tenho muita fé mesmo, porque nunca aconteceu. A Bíblia relata muito. Haja fé, viu? A Bíblia relata. A Bíblia relata já comprei, já vendi, mas eu tô esperando aquela que ela disse que ia me dar. A Bíblia relata também sobre isso, que a gente não tem que ver para crer, mas crer para ver. Com Deus é diferente. Ele vai trabalhar muito na nossa fé, no invisível, não no visível. Nós, seres humanos, trabalhamos no visível, mas com Deus é no invisível. Então nós precisamos ter esperança de que aquilo que estamos querendo, Deus vai nos dar. Depois vai. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Você tem que ter a esperança, você tem que ter fé e tem que ter paciência. Eu estou sendo muito lapidado nisso. Eu tenho muita paciência, de verdade. Você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência para alcançar aquilo que você está querendo e o que Deus está te prometendo. Porque se você não tiver paciência, você vai dar murro nas paredes, você vai querer colocar a sua mão, impedir o trabalhar de Deus. Então é necessário ter paciência. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós não temos paciência, nós ficamos com um momento de fraqueza. Infelizmente, eu não estou colocando só a IMUB, mas quantos irmãos em Cristo que nós conhecemos que deixaram Jesus porque não aguentaram esperar o que Deus tinha para eles? Quiser atropelar as coisas. Que fraquejaram, que saíram, ou estão mais ou menos com Deus. Então, quando nós nos sentimos num momento de fraqueza, em que a paciência não nos vai mais, quem entra em ação é o Espírito Santo. Nós temos que pedir ao Espírito Santo, tem até a música da Fernanda Brum que fala sobre isso, que é uma música muito linda. Nós temos que pedir ao Espírito Santo: meu amigo, senta aqui do meu lado. A situação é essa, eu estou passando por isso, isso e isso. Desse jeito mesmo. Eu não estou legal, o senhor sabe muito bem o que eu estou passando, mas eu não quero mais esperar, eu quero desistir, quero sair fora. Me ajuda. E tem aqueles momentos que você não tem o que falar, que você só consegue dobrar os seus joelhos e chorar. É aí que o Espírito Santo entra como um tradutor, pega suas lágrimas, leva para Deus e vai interceder por você perante Deus, quando você não consegue orar por si mesmo. Então aí é um momento que nós temos que ter a ajuda do Espírito Santo. É aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aí tem um porém. Amém. Aí tem... Vamos ver, gente. Vamos ver. O Espírito Santo já está... Aí tem um pequeno porém. É necessário que Deus avalie o seu coração. Coincidentemente, o Gleice falou sobre tempo, meio que encaixou as citações aqui. Identidade, depois nós falamos sobre confiança, depois nós falamos sobre tempo, e agora, olha Deus confirmando aqui de novo. Muitas das vezes você tem que passar pelo tempo da esperança,
da fé, você tem que ter paciência, tomar cuidado para não fraquejar, porque Deus precisa examinar o seu coração. A pastora Giane compartilhou numa mensagem que ela fez no domingo que Deus só dá a você aquilo que você quer quando se encaixa com um propósito dele. Tudo que você sonha, primeiramente vem se vai louvar a Deus, se não vai lhe tirar da presença dele e se vai se encaixar com o propósito dele. Eu vou dar um exemplo muito simples. Uma boa parte de vocês aqui, por enquanto, são solteiros, mas que logo logo eu os verei casados. Calma, não. Cadê a tela aqui? Vamos essa parte. Vai, Thelma, vai. Nossa, pula essa parte. Tem que jogar a franja agora. Vai embora, Thelma. Vai embora, não te ajudo. Vocês quase me fizeram perder o raciocínio, mas ainda bem que consegui me achar. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem uns anos pra cá, isso aconteceu na igreja e minha irmã faz parte desse mistério que Deus tem. A maioria dos jovens que hoje estão se relacionando, houve uma coincidência de primeiro eles se envolverem com Deus no ministério? Eu não estou, em hipótese alguma, querendo pressionar vocês. Porque tem situações, pode acontecer, que Deus tem um tempo para cada um, um propósito para cada um. Mas a maioria dos jovens na igreja que se casaram, coincidentemente entraram, depois assim que se envolveram no ministério, se envolveram na obra. De repente nós vimos Deus prosperados tremendamente e estarem muito bem sucedidos sentimentalmente. É um modo aí que a gente vê um propósito que Deus tem, mas tem outras questões aí. Um exemplo, as ofertas. Qual é a maneira que nós vamos poder ofertar na casa de Deus? Quando Ele nos dá um trabalho. Seja um trabalho informal, onde você trabalha por conta, trabalhando para alguém, ou às vezes você no momento não consegue emprego, está fazendo um bico. Dali vai sair uma condição, onde você vai sustentar a sua família, mas também você vai poder ajudar na obra de Deus. Você vê, tudo que Deus coloca na sua mão, tem um propósito que precisa acontecer para que possamos entrar para que Deus possa trabalhar. Então, nos é necessário ser avaliados por Deus nas nossas intenções. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todo esse propósito que eu falei contribui porque nós amamos a Deus. Se Deus nos permite passar por tudo que estamos passando, é porque Deus sabe que nós o amamos. Deus só permite ser provado, Deus só permite ser trabalhado na vida de alguém, exatamente porque Ele sabe que aquela pessoa o ama e não vai o negar. Jó é um exemplo disso. Perdeu tudo o que tinha, mas deixou de amar a Deus? Ele continuou firme e continuou fiel. Nós precisamos, cada dia, caminhar confiando que é Deus que vai cuidar de nós. Imagine se vocês soubessem tudo que vai acontecer na vida de vocês. Quanto tempo vai viver, que dia vai se casar, que dia vai ter emprego, que faculdade vai fazer, que ministério vai exercer, que cidade vai conhecer. Se vocês soubessem de tudo que fosse fazer na vida, como é que seria a vida de vocês? É por isso que a vida tem que ser essa caixinha de surpresas. Não precisa ser tanto surpresa. Porque tem alguns momentos na nossa vida que nós ficamos ansiosos com muitas coisas. Principalmente quando é a primeira vez que vai ser feito. Aqui, nós estamos prestes a passar pela Casa de Paz. A Natália, ano passado, ela foi anfitriã. Esse ano ela vai ter o privilégio de fazer a Casa de Paz junto. O Grayson também vai ter o privilégio. Eu imagino que vocês devem estar um pouquinho com medo, Senhor, o que vai acontecer? Cara, medroso dele, ó. Senhor, eu nunca passei por essa experiência, meu Deus. Não, eu falei pra ele vai ministrar. Aí ele olhou pro Thiago e falei, né, Thiago? Thiago, aham. Bate aquela ansiedade. Bate aquela ansiedade, porque nós não sabemos onde vamos entrar, quem vai nos receber, como é o ambiente. Então,
quando é a primeira vez, bate aquela ansiedade. Então, só cortando, né? O ano passado minha mãe fazia as coisas na casa de paz, enquanto ela tava ministrando na sala, o cara tava afiando a faca no fundo do quintal. Tava meio endemoniado. Ah, eu lembro, ela testemunhou isso na igreja. Tava afiando a faca no fundo do ninguém, ainda falava assim, mãe, pelo amor de Deus. Que filho. Essas coisas mandam comigo. Pronto, agora Agora tá tranquilo, né, Inglês? Mas a bala do Itaí falou que ela fez na casa de paz. A menina tava treinando no encontro. Ela tava subindo a escada, a mulher jogou pra cima dela assim. Puf, para ela cair na escada. Aí a menina aí, ela pegou e aí ela desviou, assim, ela disse que alguma coisa desviou ela. Aí a menina caiu sozinha lá embaixo. As nossas casas de paz era bem tão de paz que até os cachorros assistiam, né? Até os cachorros entravam na cadeira e ficavam lá. Assistiram, tem casa de paz que é atribulada, gente. então, É por isso que tem que ter preparado. Tá tranquilo, né? Tudo que você queria ouvir, né, Inglês? então eu imagino. Mas a irmã que pulou da escada, ela está bem na igreja, se batizou, está firme e vai fazer fila de paz. Você vê que benção. Outra coisa, só cortando, outra casa de paz, tinha uma casa, meu pai e minha mãe estavam orando e tinha uma casa no fundo, e escutaram alguém chamando, desse cômodo do fundo. O pessoal foi lá ver e não tinha ninguém. E isso as crianças assustaram. É verdade. Então eu imagino. No caso da Natália, ela tá um Tá um pouquinho. pouquinho mais confiante agora? Agora sim. Tá bom. No caso da Natália, ela tem uma vantagem porque ela ano passado viveu a casa de paz. Então ela já conhece o mistério. O que só vai mudar é o endereço e a pessoa aonde vai estar, que não sabe qual é o temperamento da pessoa. Mas eu imagino que dá uma sensação e um medo. Sua amiga é boazinha, Nath? Não, assim. Nunca vi ela fio no faca. Então nos é necessário. Ela já tive o espírito de Nazaré assim? Tipo, jogar as pessoas nas caras. Nossa. Então nos é necessário viver esses momentos de surpresa, esses momentos às vezes de medo, pensar, caramba, o que as pessoas vão achar? Eu, por exemplo, quando me convidaram para ser líder de célula, para prosseguir o que minha irmã começou, eu senti um frio, um medo, tudo. Porque eu já compartilhei isso com vocês. Eu não queria liderar esta célula porque aqui nessa célula, com muito respeito, sem querer hipótese alguma tirar sarro, tem pessoas mais experientes do que eu na fé. Tem família na célula. Basicamente, minha irmã, o futuro cunhado, o primo, vamos dizer assim. O futuro puxadinho. Agora, Mas o futuro puxadinho, quando ele agora, assumiu, não tava na célula. agora para variar, ele, por consideração, se tornou irmão na família. Adotou minha mãe de vez. Então, agora mais um. Foi engraçado, a Stephanie. Foi você, né, Steph, que chegou lá em casa. Aí o Gleice estava lá em casa no dia que a Stephanie foi lá em casa. Ela... Na verdade, eu estava tudo em casa, não. Não, porque foi no dia de chá de cozinha, né, que você chegou lá no final. Aí a Stephanie, mas o Gleice mora onde? Aí o Gleice, em cima do Gleice, mas você mora aqui embaixo? Porque todo mundo sempre falando, puxadinho lá, realmente que ele achava mora Não, ele não tem Então. puxadinho. Não, ele tem. Não, ele não tem. Não, ele tem. Eu não queria, porque eu também. também. Daí eu. O Gleice enfia lá, ele... Daí no início eu não queria, porque eu fiquei ainda até pensando, o que o povo vai pensar a meu respeito, do meu modo de liderança, do modo que eu vou querer mostrar, colocar a minha identidade neles. Eu fiquei pensando em tudo isso, então me deu medo. Eu sinto em algumas situações, caso de paz, por exemplo, eu já estou imaginando que no primeiro dia de ministrar o frio na barriga vai me dar. Por quê? Eu não sei quem é a pessoa que vai... Vou nem comer chocolate no dia. Eu não sei quem é a pessoa que vai ser... Eu não sei quem é a pessoa para quem eu vou estar ministrando a casa de paz, eu não sei como vai ser o ambiente, então... Mas é necessário essas surpresinhas de vez em quando, esses momentos emocionantes. Outro exemplo muito simples, quando todo mundo aqui foi se conhecer, começar um laço de amizade, você tem sempre aquela primeira impressão da pessoa. Cala a boca. Eu não sei, não precisa fazer esses detalhes. Depois você se resolve pessoalmente lá fora. Tipo, eu fiquei assim, ó. Nossa, menos.
Biso, mãe, biso. Mas a gente fica com aquela primeira impressão. Você vai te conhecer assim. Eu vou te ver. Gente, precisa fazer simulação? Tô lá na bagunça e a pessoa. Nossa, você é Fernanda, eu falo tanto de você, que legal, que legal. Aí eu assim, ó. Eu não vi mais, tira dentro. Tá no meu conflito. Foi desse dinheiro. Tá na fé, o dinheiro, já não. Aí eu fiquei assim, Agora responde quem ela mora sua vida. a Bianca. Quem é? Então, Mais uma vez. então nós temos aquela leve impressão, não sabemos quem é aquela pessoa, fazemos uma dedução por cima de como ela é, mas vai sendo necessário conhecer e perdendo aquele medo, aquela insegurança, a timidez para poder. Aí a pessoa chega, não te conhece, fica assim pra você. Aí você faz Nossa, eu comprovo pra minha pessoa. Eu não vou perguntar quem é o amor da sua vida, que é capaz de você dizer nada até o preço. Bom, tem agora mais duas perguntinhas. De conquistar, né, Bianca? Tem agora mais duas perguntinhas para vocês aqui. Nós estamos falando sobre agir invisível de Deus, sobre o modo que Deus trabalha, como Ele trabalha. Eu quero ouvir de vocês quais são as áreas da vida de vocês que Deus tem agido de forma invisível. Áreas que você não está vendo agora, não está podendo contemplar com suas mãos e com seus olhos, mas que Deus está ali trabalhando. Quais são as áreas aí que vocês estão vendo Deus agir de uma maneira invisível, mas que vocês creem que Deus está trabalhando? Assim, algo que vocês têm pedido para Deus. Eu vou colocar a minha situação até para ajudar vocês enquanto vocês pensam. É o ministério. Como vocês sabem muito bem, eu lutando contra a timidez, relutei muito para estar aqui liderando, assumindo esse posto, vamos dizer assim, prosseguindo o trabalho que minha irmã começou. Então, primeiro que não é fácil você ser sucessor de alguém. Principalmente ser sucessor de alguém que você conhece. Porque você já conhece o modo da pessoa liderar, o modo com o qual ela, se precisasse, disciplina o povo. Então você querer fazer do seu jeito, mudar a liderança, mudar o modo da disciplina. Então, não seria fácil, eu como falei, implantar a minha identidade em vocês, mas respeitando a identidade que ela plantou neste lugar. Então eu tenho visto uma mudança na questão de liderança. Lógico, tenho muitas coisas que melhorar, muitas coisas que consertar. Do tempo que ela liderava, você tem você até agora? A Ingrid. Então, Eu fiz uma pergunta. Nós falamos com o Thiago. eu tenho visto essa mudança, esse crescimento, esse amadurecimento, eu me sentindo um pouco mais confiante, porque tem dias que eu chego aqui com um frio na barriga tremendo, devido à responsabilidade. O quê? Eu costumo dizer o seguinte: quando você vai fazer algo para Deus e você não sente medo, tem alguma coisa errada. Você tem que sentir aquela apreensão, aquele frio, aquela expectativa de que algo vai acontecer. É necessário. Mas agora eu quero ouvir de vocês. Do demônio mesmo. Do demônio não, mas ele incorporou no Mas agora eu quero ouvir. Você teria da peixeira do demônio, né? Agora eu quero ouvir de vocês. Fala, sai na nossa, cala a boca. Chega. Deixa o Thiago falar. Agora eu quero ouvir de vocês. Em que áreas. Cuida do seu sapato. Oxe, em que áreas Deus tem trabalhado na vida de vocês? Mesmo que de forma invisível, mas vocês veem que Deus está trabalhando. Trabalhando no guarda-roupa da vida. Queimou ele. Ó a moral de falar de guarda-roupa, né? Ó a moral. Chuva já foi embora fazer tempo. Nem existe nem assim, mais. Tem alguma área aí que vocês estão percebendo o trabalho de Deus na vida de vocês? A minha também. E os demais? Ok. Vocês sabem que existem...
Vocês sabem que existem algumas formas que Deus trabalha para que nós possamos ser provados. E eu quero que vocês citem para mim de que forma o diabo pode estar a serviço de Deus ao longo da história. Vocês sabem que existem momentos em que Deus permite o inimigo agir em nossas vidas, para nos provar. De que formas o diabo pode agir? É isso, o diabo não. É isso, pelo amor de Deus. Eu tenho medo. Vamos comigo? Aí eu pergunto, como é que você conseguiu trabalhar de servo no encontro? Por que você tem medo do diabo, Bia? Não tenho medo. Uma emoção é expulsar o demônio, pô. Vai que um dia acontece isso. Uma peixeira. Vai. Mas é da hora expulsar o demônio. Ô, Bia, não tenho medo, só gosto mais da TV do que dele, né? Deixa eu citar Deixa eu citar aqui algumas situações. Thiago vai falar agora. Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Jó foi fiel a Deus, nunca blasfemou contra Deus. O diabo foi lá à presença de Deus e pediu: deixa eu tocar em Jó. E Deus falou: toque em tudo que é dele, mas se tocar na alma dele vai ter encrenca. Aí o bicho pegou. E Aí o diabo lá tocando e Deus assim, tá faca, né? Tem certeza que você vai de ouro? Eu já imaginei a cena assim de diabo. então Deus permitiu para que pudesse ser. Então, eu acredito que Deus permitiu não para que Jó provasse a Deus que ele era fiel, foi para provar o diabo que ele era fiel. Porque Deus sabia que ele era fiel, mas o diabo não. Tem uma outra questão que é na vida de Pedro, que está lá em Lucas 22, 31 e 32. E tem em Apocalipse 2,10, que eu já compartilhei aqui uma vez sobre a igreja de Esmina. Que as citações em que Deus permite que o diabo nos aprisione, às vezes com algum medo, alguma insegurança, às vezes com uma enfermidade. Tem várias situações em que Deus permite o diabo agir em nossas vidas. Mas existem dois modos em que o inimigo pode atuar nas nossas vidas. Quando damos lugar ao diabo, já falei sobre isso um tempo atrás, até falando sobre Jó, que é quando nós queremos arrumar problemas para nós e quando Deus nos permite passar por problemas. Então existem duas maneiras. Quando damos lugar ao inimigo e quando Deus permite que nós sejamos provados. Então que nessa noite vocês creiam que o agir invisível de Deus vai se manifestar na vida de cada um de nós. Naquilo que vocês estão querendo e principalmente na casa de paz. Por quê? Nós não sabemos o que vai acontecer. Tudo bem que a casa de paz, a célula, o culto, o encontro, já tem um cronograma preparado. Mas como eu amo quando Deus quebra o protocolo, por exemplo, nós preparamos essa célula hoje aqui durante toda a semana. Escalei alguns aqui para trazer as tarefas. Eu já sabia quem iria trazer as tarefas, mas a gente não sabia como Deus ia trabalhar. Hoje até o propósito era minha irmã ministrar, não seria eu. Ela tinha me pedido a oportunidade, mas não sei por qual razão aconteceu os imprevistos com ela. É verdade, né? Sessão de descarrego de tapa em você daqui a pouco. Pega o violão ali, ó. Thiago, dá uns 6 meses de disciplina pra ela. Eu não tenho essa autonomia, só do Alan pra cima. Dá o telefone do Alex e me liga pra ele. É só do Alan. Ele vai estar no culto daqui a pouco. Alô, Alan? Então, o bagulho tá louco aqui. Tô pedindo autorização pra dar 6 meses de tapa na cara, né? Canta lá, Eu vou ficar 6 meses dando tapa na cara. Eu só vou dar um dia de descanso, que é o dia do casamento. Vai dar um pouquinho inchado, mas... Tava na lua de mel, 50 tons de mas peraí. 50 tons de cinta. Eu vou comprar uma rosa, uma laranja, uma lilás, uma vermelha e uma rosa. Mas peraí, nem a lua de mel ela vai se livrar de tapa? Não, não vai não. Vai estar lá Hélio, Fernando curtindo e você lá dando tapa nela? Ai, cara, meu pensamento. A transmissão de pensamento agora foi genial, velho.
Então que vocês... Ai, Thiago, você viu piada sem querer agora. Foi você. Eu entendi. Foi você. Eu entendi. Não foi eu nem pensei nisso. Eu entendi o que eu falei. Porque você falando que 6 meses de tapa. Ah, então você vai estar na lua de mão com eles? Ó, nem posso esperar a minha cabeça, velho. Eu entendi o que eu falei. Esse é um bagulho muito louco, mano. Então que vocês creiam no agir de Deus na vida. Vocês creiam no agir de Deus na vida de vocês. E a oração que nós vamos fazer agora é para que essa semana nós possamos ser poderosamente usados na vida de alguém. Até como tem essa questão do convite para a casa de paz, podemos lançar a semente para que, se for o querer de Deus, tanto para a casa de paz quanto para o encontro, nós possamos alcançar o objetivo que Deus quer e que nós também queremos. Então a nossa oração vai ser para que Deus possa nos usar com poder, nos usar com autoridade, nos usar com influência nessa geração.